Olá, meu amor, ainda está no trabalho? Foi a pergunta que Hector fez à sua esposa ao ligar para ela. Oi, sim, ainda estou no trabalho. Ainda tenho um monte de coisas para fazer, respondeu Alicia apressadamente, enquanto apontava ao administrador as falhas que cometia em seu trabalho e nas conversas com os clientes tão exigentes de seu restaurante de luxo. Bem, não tem problema. É que tenho algo que queria te contar. Pode me dedicar alguns minutos se eu passar para te ver? Claro, me ligue quando estiver aqui, e sairei para a rua. Ao ouvir a voz do marido, Alicia percebeu que a conversa seria séria. Além disso, se não fosse, ele não teria se incomodado, pois sabia que ela estaria muito ocupada com os assuntos do negócio que estava dirigindo. Perfeito. Estou indo para aí, respondeu o marido, se despedindo dela e voltando às suas tarefas. Já se passaram mais de 10 anos desde que o pai de Hector morreu, mas ele ainda não conseguia se acostumar ao fato de que agora teria que se dedicar ao negócio familiar de construção sem contar com a ajuda de ninguém. Antes, era mais simples, pois ele era apenas um estudante despreocupado, e sua mãe dirigia o negócio. Mas isso já ficou para trás. Mercedes, que sonhava em ser uma avó feliz, se aposentou e nomeou seu filho como diretor, esperando que ele continuasse o legado da família. Hector tinha isso em mente e não podia trair as expectativas de sua mãe e as esperanças de seu pai, que desde o primeiro ano da faculdade sonhava que um dia seu filho se formaria e continuaria o negócio da família. Às vezes, era tremendamente difícil para Hector lidar com tudo sozinho. Ele sabia que teria sido útil ter o apoio de alguém e alguns bons conselhos, mas entendia perfeitamente que só podia contar consigo mesmo, aceitando isso há muito tempo. Enquanto isso, Alicia, respeitada por todos no restaurante, também estava ocupada com os assuntos de seu próprio negócio. Depois de enviar o administrador para o salão, continuou estudando os relatórios dos últimos meses, tentando entender o nível de receita que o restaurante havia gerado nesse período. Infelizmente, a jovem não tinha ensino superior, e compreender esses relatórios era difícil para ela, mas tentou os entender mesmo assim. Ela nunca pensou que teria que administrar seu próprio negócio, mas as coisas aconteceram assim, e agora Alicia era diretora de um restaurante. Ela era muito grata ao marido pelo esforço dedicado e por tudo o que ele gastou na compra desse restaurante. A jovem trabalhou muito para justificar sua confiança e nunca encarou o negócio como um presente ou algo que funcionaria por si só. Ela viu o quanto Hector se esforçou para manter a empresa de construção que herdou de seu falecido pai. Sem perceber, passou 1h30, e ao ouvir seu telefone tocar, Alicia voltou rapidamente para seu escritório. Ao ver que era seu marido ligando novamente, ela colocou uma jaqueta de couro e saiu apressada. Sabia que Hector não demoraria mais para chegar. Ao sair do restaurante, Alicia ficou imóvel por alguns segundos, como se, pela primeira vez em 2 anos, tivesse um minuto para não fazer absolutamente nada. Seu marido ainda não havia chegado, o que significava que ela tinha uma grande oportunidade de aproveitar a natureza e as belas paisagens ao redor do restaurante. Era meados de outubro, uma época maravilhosa cheia de cores e aromas especiais. Folhas amareladas enchiam parques e ruas, e as árvores, que pareciam ter se desfeito de tudo que lhes sobrava, tinham uma aparência própria do inverno que se aproximava. Isso criava um ambiente especial, ao qual se somavam as risadas dos alunos que voltavam para casa após a aula, compartilhando os acontecimentos do dia. Pareciam despreocupados, sem perceber o quão complicada era a vida dos adultos. Ao os olhar, Alicia sorriu, mas se sentiu triste. Há muito tempo ela sonhava em ter um filho, mas infelizmente, Deus privou seu casamento desse presente tão generoso. O que a distraiu de seus pensamentos tristes foi a buzina de um SUV preto que parou a poucos metros dela. Ela se virou, viu Hector ao volante, como se saindo de um estupor momentâneo, dirigiu-se ao carro. Oi, o que aconteceu? Perguntou Alicia ao se sentar no banco do passageiro. Ao olhar para o rosto do marido, viu que ele estava bastante sério e concentrado. Por um momento, teve a sensação de que a conversa seria sobre algo que ela não ia gostar nada. Será que ele decidiu terminar comigo? Pensou, sabendo que nos últimos tempos o relacionamento deles não estava indo tão bem quanto antes. Não se divertiam mais como no início, passavam menos tempo juntos e não conseguiam encontrar um fim de semana que fosse conveniente para ambos fazerem uma escapada. Antes,
O casal adorava passar alguns dias ou uma semana na costa sul do país, ou ir para a Itália e aproveitar a beleza de sua arquitetura. Mas agora, isso era coisa do passado. Durante mais de um ano, nem sequer puderam encontrar um momento para ir juntos às compras, cada um tinha seus próprios assuntos. Ambos os negócios demandavam tempo e atenção constantes. Esses pensamentos alarmaram Alicia, mas ela conseguiu conter suas emoções e decidiu não entrar em pânico antes do tempo. Ela se acalmou um pouco, e sua imaginação, que já havia oferecido imagens e cenas terríveis, parou de atormentá-la. Hector começou, de longe, como se quisesse preparar sua esposa para algo realmente horrível. Não sei como te dizer, mas é muito normal tomarmos todas as decisões juntos. Mas desta vez, decidi tudo sozinho. Não podia fazer outra coisa, disse Hector. Mas o que está acontecendo? Minha mãe me ligou dizendo que está deprimida, e pensei que poderíamos visitá-la neste fim de semana. Espero que não fique brava comigo por isso. Eu sei que minha mãe e você não se dão muito bem, mas agora não posso deixá-la sozinha. Ela precisa do meu apoio. Você sabe que, depois da morte do meu pai, só me resta ela, e tenho medo de que ela comece a se sentir pior. O homem desviou o olhar, temendo a reação de sua esposa, capaz de criar um escândalo por qualquer coisa, até mesmo por algo menos importante. Então, me chama aqui só para me contar isso? Alicia não sabia mais o que pensar. Se demorasse mais um pouco, eu estaria roendo as unhas de tão nervosa, respondeu a jovem. Bom, pensei que você ficaria brava, e decidi vir te contar. Tranquilo, Hector, não há nenhum problema. Entendo perfeitamente. Sei que sua mãe e eu nem sempre nos damos bem, mas é sua mãe, e ela é uma senhora que mora sozinha na cidade. Está bem, vamos os dois visitá-la. Além disso, faz tempo que quero tirar um pequeno descanso do trabalho. Tenho certeza de que essa viagem nos fará bem, sorriu Alicia, aproximando-se do marido para acalmá-lo. Obrigado, sabia que você entenderia, respondeu Hector, não muito seguro, segurando a mão de sua esposa e a beijando na bochecha. É isso, ou há algum outro assunto urgente para discutirmos? Perguntou Alicia, sorrindo e brincando. Não, é só isso por enquanto, riu o marido em resposta, percebendo que seu nervosismo fora em vão. Poderíamos ter discutido tudo por telefone, pensou ele. Está bem, então vou voltar para o meu escritório. Ainda tenho que trabalhar um pouco. Te espero para o jantar, ou vai voltar mais tarde? Perguntou Alicia, tentando decidir se deveria levar comida do restaurante para casa ou se teria tempo para cozinhar algo em casa. Chegarei depois das 10 hoje. Terei que ficar até tarde, respondeu o marido, dando-lhe um beijo e a deixando ir trabalhar. Ele ficou sentado no carro, sem ligá-lo, por mais alguns minutos, pensando com um sorriso na resposta de sua esposa. Depois, dirigiu-se ao seu escritório o mais rápido que pôde, pois percebeu que já estava atrasado para outra reunião de negócios, sem que nenhum dos dois tivesse percebido. A semana de trabalho terminou, pois haviam discutido e planejado tudo com antecedência. O casal tentou resolver seus assuntos mais cedo do que o habitual, e na sexta-feira, depois de terminarem o trabalho às 5 da tarde, Hector foi buscar sua esposa no restaurante. Após esperar alguns minutos, viu Alicia no limiar do majestoso edifício de bela arquitetura que ele mesmo projetara. Na verdade, o fez porque um amigo de seu pai o encomendou, mas depois decidiu presentear a esposa e o comprou. Agora, olhando para ele, Hector percebeu que era o melhor trabalho de sua vida. Ficou feliz porque não acabou nas mãos de um estranho, mas agora pertencia a Alicia, que colocou todas as suas energias na manutenção e desenvolvimento do restaurante. Bem, está pronta para ir ver minha mãe? Perguntou timidamente Hector à esposa. Mais uma vez, quis garantir que ela não tivesse nada contra visitar sua sogra. Claro. Você sabe que estou sempre pronta para apoiar qualquer uma de suas decisões, respondeu Alicia com segurança. Ela percebia que Mercedes não era a pessoa mais simples e sociável, a mulher frequentemente a repreendia por qualquer bobagem, apontando a falta de educação superior e a ausência de pais ricos e amigos influentes. Mas Alicia aprendeu a ignorá-la, e com o tempo, seus encontros se tornaram mais descontraídos.
Alicia se sentia cada vez mais à vontade ao acompanhar Hector para visitar sua mãe. Ótimo, obrigado, respondeu Hector, abrindo a porta do carro e ajudando sua esposa a se sentar ao seu lado. Depois, saíram para a estrada. Observando a paisagem em constante mudança pela janela, Alicia esperava passar um bom fim de semana. Claro, as conversas com a sogra costumavam deixá-la exausta, mas o ar fresco e os passeios pelo jardim compensavam. Alicia adorava plantas e sempre desfrutava desse contato com a natureza. Tinha a sensação de que o fim de semana passaria despercebido e não deixaria nenhuma lembrança desagradável. Ao chegarem à casa, Alicia lembrou-se de que havia planejado sair com uma amiga, algo que agora parecia impossível. No entanto, como não queria falar sobre isso com seu marido, decidiu esperar até voltar para casa para encontrar um momento livre e ligar para Carla. Finalmente, pensei que vocês não viriam, exclamou Mercedes muito contente ao ver Hector e Alicia na porta de sua casa. Oi, mãe, mas como você pode pensar isso? Eu disse que viríamos e aqui estamos, disse Hector saudando sua mãe, e as dúvidas infundadas da mulher desapareceram imediatamente. Oi, Mercedes. Claro que viemos te visitar, acrescentou Alicia amavelmente, abraçando sua sogra e dando-lhe alguns beijos. Obrigado, crianças. Entrem, o jantar já está na mesa, disse a mulher animada, convidando o casal a entrar em casa. Entrem, eu ainda vou demorar um minuto porque prometi ligar para Carla. Preciso falar com ela e esqueci completamente, respondeu Alicia, lembrando do compromisso com sua amiga marcado para o dia seguinte. Está bem, mas não demorem muito, acrescentou. O marido colocou o braço sobre os ombros de sua mãe, e eles entraram na casa. Será só um momento, disse Alicia, afastando-se para um canto e pegando seu telefone da bolsa. Ao ver ao seu lado o banco que sempre gostava, cercado pelas flores da estação, decidiu sentar-se nele para que a conversa com a amiga não apenas resolvesse a situação desconfortável em que se encontrava, mas também permitisse que ela desfrutasse dos aromas do jardim, ainda cheio de flores. Oi, você pode falar? Perguntou Alicia à amiga. Oi, sim, posso. Você sabe que hoje e amanhã estou de folga. Espero nos ver amanhã, como combinamos, porque não estás a ligar para cancelar nosso encontro, não é? Não ouse fazer isso, porque eu fico brava, disse a amiga, sabendo que era muito típico de Alicia mudar de planos no último minuto, seja por trabalho ou para acompanhar o marido a algum lugar. Desculpe, mas é que estou ligando exatamente por isso. Meu marido pediu para passarmos o fim de semana com a mãe dele. Não pude dizer não. Estás a brincar comigo ou quê? Já conversamos sobre isso. Como é que não me avisaste? Reclamou Carla, ficando triste ao perceber que seus planos para o sábado estavam cancelados. Oh, realmente me esqueci que tínhamos combinado. Quando lembrei, já era tarde demais, e eu já tinha aceitado vir para a casa da minha sogra. Claro, como sempre, esqueces de tudo, respondeu sua amiga, tentando reprimir os sentimentos de raiva e decepção. Não fiques brava comigo. Vou me desculpar convidando-te para o meu restaurante assim que voltarmos para a cidade. O que achas? Propôs Alicia, sabendo que Carla gostava dos pratos do seu cardápio. Prometes ou vais fazer o mesmo de sempre, cancelando? Perguntou Carla, cética diante das palavras de Alicia. Prometo, respondeu ela com firmeza. Está bem, vou acreditar, mas espero que tenhas um bom fim de semana. Mantemo-nos em contato, respondeu sua amiga, ainda com um pouco de tristeza na voz, e desligou. Depois de ficar sentada no banco por mais alguns minutos, Alicia percebeu que seria de má educação permanecer mais tempo fora e apressou-se a entrar na casa. Certamente, teria preferido ficar no jardim admirando a beleza e a graça da natureza ao seu redor. Gostava de tudo naquele lugar, e quando estava entre as flores, sonhava em voltar a ser uma criança pequena correndo pelo gramado, como fazia naquela época. No entanto, esse sonho não podia se realizar, e Alicia teve que entrar na casa antes que sua sogra pensasse que ela estava chateada por ter que passar o fim de semana lá. A jovem desfrutou de um delicioso jantar e depois ouviu com interesse todas as novidades que haviam ocorrido na casa de Mercedes. Querido, poderias me trazer um copo de água? Pediu Alicia ainda meio adormecida. Ela acordou no meio da noite com muita sede.
ao não ouvir a resposta de Hector, tentou tocá-lo com a mão. Seus esforços para encontrá-lo ao seu lado não tiveram sucesso. Ao acender a lâmpada em seu criado mudo, Alicia percebeu que estava sozinha na cama. Onde ele pode estar? Perguntou em voz alta, sem entender para onde seu marido poderia ter ido às 3 da madrugada. Alicia pensou que uma ligação do trabalho poderia tê-lo acordado, então ela se deitou de novo e tentou dormir. Porém, logo percebeu que a sede não a deixaria dormir. Levantou-se contrariada, calçou as pantufas e o roupão. Ao descer as escadas até o andar de baixo, ouviu vozes vindas da cozinha e percebeu que seu marido estava lá, não sozinho, mas com sua mãe. Vocês têm que se divorciar. O que estão esperando? Já estão casados há algum tempo e ainda não têm filhos. Enquanto isso, você já tem mais de 30 anos. Quer continuar assim para sempre, dizia Mercedes, falando baixo, mas com uma voz firme e segura. Mas mãe, já conversamos sobre isso. Eu amo a Alicia. Estamos juntos há mais de 7 anos, não vou trocá-la por nenhuma outra mulher, respondeu Hector com firmeza, visivelmente cansado de ter que repetir a mesma coisa várias vezes. E para que a queres? Não tem pais nem diploma universitário. E até agora, nunca te disse que achava errado, porque pensei que talvez tu mesmo fosse perceber um dia. Mas não há maneira. Decidi afastar-me sem mais, mas agora vejo que ela nem sequer é capaz de engravidar e me dar um neto, e isso eu não posso suportar, concluiu Mercedes, pressionando seu filho e tentando conseguir o que queria. Deixa pra lá, respondeu Hector. Mamãe, você sabe que não preciso de mais ninguém além dela. Eu sei que ainda não temos filhos, mas estamos tentando. Ambos queremos realizar isso, respondeu Hector, elevando um pouco a voz devido à irritação que sentia. Como se ela fosse a única mulher no mundo. Eu entenderia se ela fosse sua única opção, mas não é assim. Você tem um filho, respondeu Mercedes. Como você sabe sobre meu filho? Perguntou Hector, sinceramente surpreso. Eu sei de tudo. Você teve todas as possibilidades de formar uma família normal, e agora poderia ser uma avó de verdade e ficar perto do meu neto, continuou insistindo a mulher. Foi então que Alicia sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas e tapou a boca com as mãos para não gritar, chocada com o que acabara de ouvir. Hector tem um filho, tem uma família com outra mulher. Como é possível? E quanto tempo ele vem me escondendo isso? As perguntas se acumulavam na cabeça da jovem. Ela não conseguia se concentrar nem assimilar calmamente o que sua sogra e seu marido acabaram de dizer. Ao perceber que também não tinha vontade de entrar na cozinha e pedir que lhe contassem tudo naquele momento, Alicia voltou ao quarto e sentou-se na beira da cama. Sentiu lágrimas correndo sem parar por suas bochechas. Não conseguia se acalmar, tampouco mudar algo. Sentindo traição, engano e uma dor terrível, Alicia tentou entender quando isso poderia ter acontecido. Até então, parecia que seu casamento era perfeito em todos os sentidos, apesar das pequenas brigas e do distanciamento recente entre eles. 7 anos antes desta conversa, Alicia acordou de manhã com os primeiros raios de sol. Ela foi para o banheiro tomar um banho e se maquiar antes de sua amiga passar para buscá-la. Era o primeiro dia de trabalho em um restaurante recém-inaugurado, onde ela e Carla conseguiram empregos. Ambas conseguiram os cargos graças à sorte de conhecer a esposa do dono, amiga de Carla, que as ajudou após um encontro casual em uma loja um mês antes. Carla ajudou uma mulher respeitável a pagar suas compras quando o terminal estava quebrado. Em agradecimento, a mulher não só devolveu o dinheiro, mas também ofereceu um emprego no restaurante de seu marido, que abriria em breve. Essa oportunidade fez as jovens sonharem e acreditarem em pessoas boas no mundo. Agora, na manhã do primeiro dia de trabalho, Alicia e sua amiga estavam animadas e ansiosas para mostrar aos colegas o quanto eram boas profissionais. Contudo, ao chegarem ao restaurante uma hora antes da abertura, encontraram Valéria, a esposa do dono, e seu marido Marcelo. Valéria os apresentou a Marcelo como seu novo chefe. As jovens responderam entusiasticamente, prometendo não decepcioná-lo. Alicia, embora emocionada, não conseguiu dizer nada e apenas assentiu com a cabeça.
Valéria propôs um breve tour pelo restaurante para apresentar suas responsabilidades. Marcelo, de 55 anos, era bem cuidado e atraente, muito mais alto que as duas morenas que pareciam irmãs. Apesar de sua beleza e juventude, não as julgava por sua aparência, mas sim pelo brilho de seus olhos e pelo desejo de poder corresponder à confiança que lhes fora concedida. Suas faces entusiasmadas deixaram claro que não estavam nesses cargos por acaso ou acordo, e ele gostou de saber disso. Aos poucos, Alicia e Carla foram se acostumando ao novo trabalho, às normas e aos procedimentos. Claro que os primeiros dias foram difíceis para elas, mas aos poucos começaram a se sentir mais à vontade e conseguiram, trabalhando duro e desejando justificar a confiança que lhes fora dada. Carla, apesar de sua experiência como garçonete, não teve tanto sucesso quanto sua amiga, pois Alicia era mais exigente consigo mesma. Carla podia chegar atrasada ao trabalho ou sair para fumar enquanto preparava um pedido, o que causava o descontentamento dos clientes. Todavia, mesmo assim, ela continuava a realizar suas tarefas melhor do que outros funcionários do restaurante, portanto, não temia ser demitida. Carla, é você? Não esperava te ver por aqui. Uma noite, o cliente para quem Carla se aproximou de uma das mesas acabou sendo um colega de classe do irmão mais velho dela, celebrando o aniversário do pai no restaurante. Pois é, sou eu. E, para ser sincera, até recentemente eu mesma não acreditaria se me dissessem que acabaria aqui, respondeu Carla com um sorriso, embora disfarçado, pois logo percebeu que estava no trabalho e o gerente poderia observá-la de perto. Fico feliz de te ver. Como está o Guilherme? Perguntou Jairo. Ele está bem, agora começou a trabalhar para me ajudar um pouco. Quer que eu lhe mande lembranças suas quando chegar em casa? Claro. E, aliás, o que acha de nos encontrarmos para conversar um pouco em um ambiente mais tranquilo? Você está me dizendo que quer sair comigo? Perguntou Carla diretamente, sem hesitar, já sabendo que a resposta seria afirmativa. Pode-se dizer isso, mas primeiro vou te convidar para o aniversário do meu melhor amigo. Eu prometo que você vai se divertir muito. Posso levar também a minha amiga? Perguntou Carla. Então sim, claro, que venha também a sua amiga. Quanto mais gente, mais divertida será a festa, respondeu Jairo, percebendo que a garota não estava muito confortável continuando a conversa e deixou seu número de telefone, anotando em um guardanapo. Assim que terminou o expediente, Carla contou tudo à sua amiga e a convidou para se divertir no próximo fim de semana. Não acho que seja uma boa ideia, respondeu timidamente Alicia, que, ao contrário de sua amiga, nunca tinha participado de festas desse tipo. Não pense, apenas aceite o convite e pronto. Conheço o Jairo há muito tempo, não há nenhum problema. Então, não ouse me dizer que não. Vamos dançar, nos divertir, e até é possível que arranjemos namorados. Namorados, disse Alicia envergonhada, já que não esperava que sua amiga dissesse algo assim. E por que não? O importante é que o cara seja bonito e tenha dinheiro. O resto é moleza, respondeu Carla, brincando com sua amiga, e no final a fez aceitar acompanhá-la à festa sem deixar que ela protestasse. Alguns dias depois, quando Carla foi visitar Alicia, não apenas trouxe uma garrafa de champanhe para levar à festa, mas também uma bolsa cheia de roupas. Ao contrário de sua amiga, Alicia não tinha um irmão mais velho para ajudá-la com dinheiro, então ela normalmente se vestia de maneira modesta e gastava pouco em roupas. Isso era compreensível, pois ela havia crescido em um orfanato e nunca teve muito dinheiro, mesmo quando seus pais estavam vivos. Após escolher a roupa certa e se maquiar de maneira chamativa seguindo os conselhos de sua amiga, Alicia percebeu que era tarde demais para desistir da festa. Oi, pensei que não fossem vir, cumprimentou Jairo as duas ao abrir a porta de seu apartamento de 3 quartos. Oi Jairo, eu disse que viríamos e costumo cumprir minha promessa. Apresento-lhes minha amiga Alicia, disse Carla apontando para sua amiga para os convidados. Você está muito bonita, Alicia, exclamou Jairo sem parar de olhar para a melhor amiga de Carla. E eu, o quê? Interrompeu Carla. Vocês duas estão muito bonitas, disse Jairo sorrindo, corrigindo-se rapidamente ao perceber que os elogios eram muito importantes para qualquer garota. Isso já é outra coisa. O que faremos primeiro? Dançamos ou tomamos algo? Perguntou Carla.
E por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Mas antes de tudo, deixem-me apresentar nosso aniversariante. Jairo deu um passo para o lado e apontou com a mão para um rapaz alto de cabelos castanhos que estava no bar improvisado. Ao se aproximar dele, Alicia sentiu que seus joelhos tremiam e não conseguia entender o que estava acontecendo. Era um rapaz tão atraente que enquanto o olhava, era difícil respirar. Aqui está meu amigo Hector. Ei, Hector, olha que duas belezas eu trouxe aqui, são Carla e Alicia, disse Jairo para apresentar as amigas. Encantado em conhecê-las, garotas, respondeu Hector, mas logo ficou evidente que ele estava olhando apenas para Alicia, tentando capturar seus olhos para que ela devolvesse o olhar. Notou que isso a fazia sentir-se envergonhada, no entanto, foi isso que fez com que gostasse mais e mais. Me concede um baile, senhorita? Perguntou, olhando mais de perto nos olhos desta moça tão modesta e tímida. Claro que sim, respondeu Carla por ela, sem deixar que sua amiga o fizesse sozinha. Ao encher a taça de Alicia com champanhe, praticamente a empurrou para os braços de Hector. Nesse momento, a própria Alicia percebeu que não conseguia rejeitar um rapaz assim. Estar em seus braços trouxe alegria e prazer, e ela só queria que esse momento não acabasse nunca. Tinha medo de expressar isso através do olhar e trair suas emoções. Então, ela baixou os olhos, mas já sabia com certeza que estava apaixonada e queria que esse sentimento fosse correspondido eventualmente. Sem prestar atenção ao resto das pessoas na festa, o casal continuou dançando até quase meia-noite. No início, Alicia se sentia muito envergonhada e tímida, evitando olhar para o aniversariante com medo de revelar seus sentimentos por ele. No entanto, logo o medo ficou em segundo plano ao estar nos braços de Hector. Não só se sentiu feliz, mas também segura de si mesma. Então, decidiu que poderia confiar nesse rapaz que, até recentemente, era um completo estranho para ela. Em algum momento, ela olhou para o relógio e, ao perceber que já era 1 da manhã, ficou nervosa, pois nunca havia ficado em nenhum lugar até tão tarde. Sinto muito, mas preciso ir para casa, disse timidamente ao ouvido do rapaz, se soltando cuidadosamente dos braços de Hector e apressando-se a sair do apartamento. Espera, eu te levo no meu carro, respondeu ele, e disse isso com tanta confiança que Alicia nem quis protestar. Ao sair do prédio, Hector dirigiu-se a um bonito carro prateado estacionado bem ao lado. Isso não apenas trouxe alegria a Alicia, mas a fez se sentir ainda mais tímida ao lado dele. Depois de avaliar a mente, o senso de humor, a aparência e a situação financeira de Hector, tentando ser o mais objetiva possível, Alicia percebeu que era muito improvável que ele se interessasse por ela como pessoa. Isso a deixou angustiada, pois ela tinha muita simpatia por ele, talvez pela primeira vez em sua vida. Entretanto, teve que admitir que tinham poucas chances de desenvolver algo sério. No caminho para casa, ela parecia cada vez mais triste. Hector não pôde deixar de perceber que algo estava preocupando sua companheira. Estás bem? Te vejo um pouco pálida. Estou bem, apenas um pouco cansada, talvez, respondeu Alicia, sem compartilhar suas preocupações com o rapaz. Queres que suba contigo até teu apartamento? Não, não é necessário, recusou Alicia, tentando parecer o mais amável possível. Não era porque não queria que isso acontecesse ou porque tinha medo do rapaz, já era porque ficaria envergonhada que um rapaz que acabara de conhecer fosse visitar seu modesto apartamento, que, claro, carecia de quadros marcantes e de uma bonita lareira. Mas deixa ao menos teu número de telefone. Assim, amanhã te ligo e combinamos de nos encontrar à tarde ou à noite, disse o rapaz, e em vez de uma pergunta, suas palavras pareciam mais uma afirmação, como se o encontro deles já estivesse confirmado, apesar das circunstâncias e dos ambientes sociais tão diferentes que eles tinham. Alicia não se sentiu capaz de rejeitar Hector, apenas esperava que os sentimentos dos dois fossem mais fortes do que os obstáculos que ela mesma havia criado. À tarde do dia seguinte, conforme prometido, Hector ligou para Alicia e marcou um encontro com ela. A jovem restavam apenas algumas horas para se preparar para sair, mas felizmente, Carla morava perto e estava disposta a ajudar sua amiga. Imediatamente foi até sua casa e trouxe uma mala cheia de roupas para que ela escolhesse um vestido bonito e elegante que pudesse enfatizar sua esbelta silhueta, mas ao mesmo tempo fosse bastante modesto. Hector logo chegou de carro à casa de Alicia,
e o casal foi a um restaurante de luxo que não deixava nada a desejar ao local onde as moças trabalhavam. No entanto, mesmo se tornando cliente de um estabelecimento desse nível, Alicia prestou muita atenção a cada detalhe da decoração, apreciando a qualidade do serviço e a profissionalidade dos funcionários. Que tal me contares algo sobre ti? Perguntou Hector, esperando conhecer mais coisas sobre ela. Será melhor que me contes algo sobre ti, respondeu timidamente Alicia, a quem dava um pouco de vergonha falar de si mesma. Bem, talvez te aborreças, mas vou contar algo. Recentemente, me formei na universidade e agora trabalho para minha empresa de construção. Minha mãe a herdou de meu pai, e o que faço é tentar ajudá-la e apoiá-la no que posso. E o que aconteceu com teu pai? Perguntou Alicia. Ele teve um acidente enquanto estava de férias, respondeu Hector, ficando um pouco triste. Dava para perceber que não tinha muita vontade de lembrar das férias de esqui que tiveram há 5 anos. Sinto muito, não sabia, disse Alicia. Não tem problema, não te preocupes. É triste, mas são coisas que acontecem. Entendo muito bem, infelizmente, também perdi meus pais quando era pequena. Então, sei o quão difícil é, respondeu Alicia, sentindo que poderia ser totalmente aberta com esse rapaz e compartilhar com ele até os segredos mais íntimos. O que aconteceu? Se não for muito perguntar. Minha mãe adoeceu antes de eu nascer e, quando eu tinha 6 anos, morreu. Meu pai não pôde suportar e começou a beber e, no final, fiquei órfã e, com apenas 8 anos, terminei em um orfanato. Foi um verdadeiro pesadelo. Quanto eu sinto. Não falemos mais disso, respondeu Alicia, decidindo que seria mais fácil mudar de assunto para aproveitar essa maravilhosa noite. Continuaram com sua conversação, a enchendo de comentários mais alegres. E não se deram conta de como o tempo passou. Depois daquele jantar, Alicia e Hector se mantiveram em contato, se ligavam, passavam muito tempo juntos. Pouco a pouco, a jovem deixou de se sentir incomodada por sua situação econômica, já que Hector chegou a saber quase tudo sobre sua vida. Mas isso não o incomodou nem o fez mudar sua opinião sobre ela. O rapaz a rodeou de mimos, carinho e atenção, mas não insistiu em nada mais. A própria Alicia não estava preparada para isso, já que, há vários anos, aconteceu um incidente desagradável em sua vida. Um dia, ao voltar do trabalho, se viu cercada por uma multidão de bêbados. Tentou escapar deles, mas não conseguiu. Seus agressores se fixaram no atrativo da moça e se puseram a persegui-la, mostrando-lhe claramente que seus objetivos eram se aproveitar dela. Alicia, assustada, tentou fugir correndo, mas isso não mudou nada, porque correram atrás dela. Um tempo depois daqueles terríveis acontecimentos, dolorosos e desagradáveis de recordar, Alicia se deu conta de que estava grávida. A jovem não queria ser mãe e criar um filho concebido dessa maneira, por isso se atreveu a interromper a gravidez. Ninguém soube nada disso, nem mesmo Carla. Alicia tinha vergonha de contar às pessoas o horror que teve que suportar naquela noite. Quase 6 meses depois, Hector se deu conta de que estava preparado para um desenvolvimento significativo de sua relação com Alicia. Apesar de ainda não terem chegado a dormir juntos, o rapaz se deu conta de que a amava com todo o seu coração e que gostaria de passar toda a sua vida com ela. E então Hector decidiu dar o próximo passo sério em sua relação. Foi a uma joalheria e comprou um anel, com a esperança de que Alicia aceitasse ser sua esposa. Ao se dar conta de que fazer essa proposta à sua namorada antes de sua mãe conhecê-la poderia se transformar em um escândalo, Hector decidiu organizar esse encontro. Bom dia, mamãe. Tenho uma boa notícia para você. Hoje vai vir uma moça jantar conosco, disse a sua mãe, ao se aproximar da cozinha. Pois muito bem, filho. Segundo eu entendi, se trata de Alicia, essa moça com quem você está saindo há vários meses. A mãe já tinha ouvido o filho falar ao telefone com aquela garota e não podia deixar de perceber que o filho havia mudado muito ultimamente. Como sabes que o nome dela é Alicia? Creio que nunca te disse. Mas não sou surda nem cega, meu filho. Vejo e ouço tudo. Diz-me, é uma boa garota ou é outra como aquela Noélia, que era mais estranha que sei lá o quê? Perguntou a mãe, lembrando do último relacionamento fracassado do filho. Não, mãe, acredita em mim.
Ela é completamente diferente, respondeu o rapaz, muito seguro em suas palavras, pois havia percebido há algum tempo que não havia nada em comum entre sua antiga namorada e a atual. Está bem, então esta noite jantaremos os três, disse Mercedes, relutante ao perceber que não havia outra opção. Ao receber o consentimento da mãe, Hector entrou rapidamente no quarto para ligar para Alicia e convidá-la para jantar naquela mesma noite. A jovem não ficou feliz ao ouvir que seu namorado a apresentaria à mãe, pois ainda não estava mentalmente preparada para isso. No entanto, não recusou. Assim que saiu do trabalho, Hector pegou Alicia nas portas do restaurante, levou-a primeiro para casa para que ela trocasse de roupa e depois foram para sua casa de campo. As emoções que cada um experimentou durante o trajeto foram completamente diferentes. Hector estava feliz porque, naquela noite, seus dois entes queridos finalmente se conheceriam. Por outro lado, Alicia estava nervosa e com medo deste encontro. Pela primeira vez em meses, ela percebeu que poderia não agradar alguém apenas por causa de sua situação financeira, mas tentou não pensar nisso para não arruinar completamente seu estado de espírito. Olá, prazer em conhecê-la. Me chamo Alicia, disse a jovem, sendo a primeira a cumprimentar aquela mulher com um sorriso sincero no rosto, que saiu ao umbral de sua casa e lhe pareceu muito agradável por fora. Mercedes parecia uma pessoa tão simpática quanto rigorosa. Ao ver seu rosto, podia-se perceber que ela era uma líder de alguma coisa que tinha dezenas de pessoas sob seu comando. Sob sua liderança. Ela era esbelta e até mesmo nesse ambiente doméstico inspirava respeito. Seu traje indicava que essa mulher estava mais acostumada a usar ternos formais do que vestidos de festa. Olá, Alicia, meu nome é Mercedes, encantada em finalmente conhecer você. Descubro quem roubou o coração do meu filho, respondeu amavelmente a senhora, convidando o casal a entrar em casa. Durante o jantar, Mercedes mostrou-se tão doce e agradável quanto nos primeiros minutos da noite, mas sua simpatia pela jovem não durou além da primeira pergunta que fez. E o que você faz, já que Hector não me disse nada a respeito, perguntou a mulher. Agora trabalho como garçonete em um restaurante. É engraçado porque você terá feito uma faculdade, não? Perguntou Mercedes, um pouco surpresa. Não fui para a universidade. Depois do orfanato, tudo o que eu queria era encontrar um trabalho o mais rápido possível para me sustentar. Então, passaste tua infância em um orfanato, entendo. E o que aconteceu com seus pais? É triste dizer, mas ambos morreram. Minha mãe ficou muito doente e meu pai não suportou a ideia de ficar sem ela, respondeu Alicia com angústia, percebendo que a reação de Mercedes era muito diferente da que Hector mostrou quando contou a mesma história. Bem, não importa, respondeu a mulher, para não revelar o que pensava, e continuou simplesmente jantando. Pouco depois, quando Hector e Alicia estavam prestes a sair, Mercedes pediu ao filho que ficasse um momento, pois queria falar sozinha com ele. Ao perceber que não deveria interferir na conversa, a jovem se despediu da mulher e correu para o carro para esperar pelo namorado. O que querias falar comigo, mãe? Perguntou Hector, sem entender qual assunto urgente poderia ser. Perdoa-me, filho. Sabes que nunca me intrometi em sua vida pessoal, mas saibas que não quero ver essa garota novamente em minha casa. O que aconteceu? Por que ela não te agradou? Ou o quê? Perguntou Hector, surpreso, sem esperar essas palavras dela. Acaso ela poderia me agradar? É uma garota como tantas por aí. Não tem pais, não tem educação universitária, não chegará a lugar nenhum no futuro. Se seu pai e eu investimos todas as nossas forças e dinheiro em ti, não foi para que acabasses casando com alguém assim, disse Mercedes, elevando a voz. E então, seu filho ficou furioso de repente. Mãe, não te cabe decidir. Eu amo a Alicia e quero me casar com ela. Se há algo que não te agrada, não a verás novamente, mas eu também não cruzarei mais o limiar desta casa, respondeu Hector bruscamente e saiu rapidamente da casa. Não demorou a entrar no carro. O que aconteceu? Perguntou Alicia ansiosa, percebendo que se Hector tinha entrado no carro tão rapidamente era porque algo havia acontecido. Nada, calma. Vamos embora daqui, respondeu ele, e ao perceber que não fazia sentido esperar mais, propôs a Alicia que se casassem naquele mesmo dia no carro, e,
como esperava, Alicia aceitou ser sua esposa. Os 2 meses de preparação para o casamento foram difíceis, pois Hector estava preocupado que sua mãe deixasse de falar com ele. Ele tinha a sensação de que a relação deles estava arruinada para sempre e que ela não iria à sua cerimônia de casamento, embora tivesse sido informada por seus familiares sobre quando e onde aconteceria. A cerimônia foi realizada, e para surpresa de Hector, sua mãe compareceu para parabenizá-los. Após pedir ao filho que saísse por um momento para conversar, Mercedes se desculpou por sua atitude anterior e prometeu ser mais comedida com a esposa de seu filho. Passaram-se 5 anos desde que Alicia e Hector se casaram, e poderia parecer que tudo estava perfeito para eles. No entanto, apenas parecia assim à primeira vista. Embora tivessem um relacionamento maravilhoso e sentimentos fortes um pelo outro, algo estava faltando. Alicia percebia claramente que era a ausência de filhos. Hector, um homem normal e fisicamente saudável, sonhava em ser pai e ter um herdeiro para seu negócio no futuro. Após o casamento, Mercedes deixou seu negócio nas mãos do filho, passando a direção da empresa construtora que herdara do marido. Hector queria seguir o exemplo de seus pais e transmitir o negócio para um filho, mas sua esposa não tinha pressa em dar a notícia da gravidez. Preocupados com o tempo que passava sem sucesso, consultaram vários médicos e até recorreram à medicina alternativa e curandeiros. No entanto, todos os esforços, incluindo a fertilização in vitro, foram infrutíferos devido à não sobrevivência do feto. Alicia entendia que a razão para isso era o que acontecera naquela horrível noite, mas tinha medo de contar ao marido. Compreendia que isso não afetaria apenas negativamente o casamento, mas também ameaçaria destruí-lo completamente. Para não perder sua família, ela continuou guardando o segredo. Logo, a atitude de Hector em relação a Alicia começou a mudar. Ele passou mais tempo no trabalho, em reuniões e menos tempo em casa. Inicialmente, Alicia tentou ser compreensiva, mas logo suspeitou que o marido a evitava devido à sua infertilidade. Num fim de semana, enquanto visitavam Mercedes, Hector teve que voltar à cidade, alegando ter muito trabalho. Alicia não conseguia verificar isso, e, portanto, acreditava nas palavras dele. Enquanto Hector estava fora, Alicia e sua sogra decidiram preparar o jantar. Porém, essa tarefa cotidiana se transformou em tragédia quando Mercedes, ocupada na cozinha, sentiu uma dor no coração e caiu no chão. Alicia chamou a ambulância, e no hospital, foi informada de que Mercedes havia sofrido um infarto. Isso foi uma surpresa para Alicia e Hector, pois Mercedes acabara de completar 50 anos, e ninguém imaginava que ela poderia ter tais problemas de saúde. Hector culpou o trabalho árduo de sua mãe pela situação. Ao sair do quarto da mãe para o corredor, ele expressou sua preocupação, e Alicia tentou tranquilizá-lo, reconhecendo o vínculo entre ele e sua mãe. Apesar da difícil relação com a sogra, Alicia começou a cuidar dela, a levando ao hospital, trazendo o que ela pedia e os livros que gostaria de ler. Isso contribuiu para melhorar a relação entre sogra e nora. Mercedes expressou o desejo de ser avó e viver para cuidar dos netos. Alicia apoiou esse desejo, mas ao mesmo tempo percebeu tristemente que isso era difícil devido a problemas de saúde não revelados nem a Hector nem à sogra. Enquanto isso, Hector estava ocupado com o trabalho e os preparativos para uma celebração de aniversário da empresa de seu pai, fundada quase 20 anos antes. Pediu a Lúcia, sua assistente, para organizar tudo, confiando em sua habilidade. Apesar de estar casado, Hector não conseguia evitar notar a aparência feminina de sua assistente, algo que antes o incomodava. Agora, ele a via de maneira diferente. Dias depois, durante a celebração do aniversário da empresa, Hector se sentiu livre, pois Alicia estava com sua mãe no hospital, e ninguém podia controlá-lo. Ao perceber isso, o homem permitiu-se beber vários coquetéis em vez de um, e logo o álcool nublou sua mente. Oi, Hector. Acho que deverias abandonar a festa e fazer isso agora mesmo, disse Lúcia em voz baixa ao se aproximar de seu chefe. Por que queres que volte para casa? Acabo de começar a aproveitar isso, disse Hector, quase irritado, pois não tinha vontade de perder a diversão. Acredite em mim, amanhã vais te arrepender de não ter me dado ouvidos. Já chamei um táxi. Vamos lá, disse a jovem, que era magra e frágil, ajudando Hector a levantar-se, pois mal conseguia se manter em pé.
Ela o levou para a rua e, assim que o táxi chegou, Lúcia informou a direção ao motorista, que colocou o carro em movimento. Desde o primeiro dia de trabalho, Lúcia havia se apaixonado por seu chefe e tentava insinuar isso de todas as formas possíveis. No entanto, Hector nunca lhe dava atenção, apesar de ela ser jovem e bonita. Naquele dia, após a festa, ele não conseguia mais refletir e Lúcia, ao vê-lo assim, não pôde deixar de aproveitar a situação, levando seu chefe para sua casa. Imediatamente, ela o arrastou para sua cama, e ele, incapaz de resistir, cedeu ao desejo ditado pela própria natureza e, é claro, pelo efeito do álcool. Pela manhã, ao perceber o que aconteceu, Hector fugiu do apartamento da garota e, ao retornar ao escritório, a demitiu imediatamente. Contudo, a história não terminou aí. Poucas semanas depois, ele viu Lúcia novamente em seu escritório, o que não só o deixou incomodado, mas também furioso. "O que fazes aqui? Não podes estar neste prédio, muito menos em meu escritório", exclamou Hector. "Não te preocupes, só preciso de um momento do teu tempo para te contar algo", disse Lúcia. "Contar-me o quê?", perguntou Hector, sem entender do que ela estava falando. "Estou esperando um filho teu", disse Lúcia, dando as costas e dirigindo-se à saída. "Espera, isso é verdade?", questionou Hector. "Sim, claro. Por que mentiria para ti?" "Mas fique tranquilo, posso criar meu filho sozinha", respondeu Lúcia. "O que dizes?" "Vou ajudar e darei ao bebê tudo de que ele precisar." "Sinto muito, mas não vou deixar minha família por vocês." "Eu amo minha esposa, mas também não vou te abandonar", disse o homem. Ele compreendeu que aquele era o pior e, ao mesmo tempo, o melhor dia de sua vida. Por um lado, ele foi infiel à sua esposa, mas por outro, acabara de descobrir que em breve seria pai. A partir desse momento, por mais que Hector tentasse fingir e esconder, a relação entre Alicia e ele não era mais a mesma. Ao perceber que seu marido se afastava, Alicia começou a se envolver cada vez mais na administração do restaurante que Hector lhe havia dado no 5º aniversário de casamento. Agora, depois de ouvir a conversa entre Hector e Mercedes, Alicia percebeu que havia apenas um problema: seu marido tinha um filho de outra mulher e talvez até uma segunda família. Durante todo o dia seguinte, ela lutou com lágrimas e emoções, tentando não mostrar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, não parava de pensar em todas as perguntas sem respostas que invadiram sua mente. Ao perceber que não conseguiria superar isso sozinha, Alicia decidiu falar com a única pessoa que poderia entendê-la e apoiá-la. Ao voltar para a cidade, ela ligou para sua melhor amiga e propôs sair para tomar algo, esperando que Carla pudesse dar um bom conselho. "O que aconteceu?" "Notei que estavas tão nervosa quando me ligaste", disse Carla, percebendo que Alicia estava angustiada. "Hector tem um filho e talvez até tenha outra família." "Achas que deveria pedir o divórcio?", perguntou Alicia, sentindo-se um estorvo na vida de seu marido. "Não sejas tola. Eu diria que não deves apressar-te a tirar conclusões. É melhor que falem tudo entre vocês dois. Pensa por ti mesma. Se ele não te amasse, continuaria a viver contigo?", aconselhou Carla, tentando convencer a amiga de que tanto ela quanto Hector poderiam superar isso. "Não sei. Na verdade, não sei mais nada", respondeu Alicia, abatida. "Pois é, tens que falar com teu marido sem falta. Tenho certeza de que juntos vão resolver isso. E agora, por favor, para de inventar coisas. Talvez tudo tenha acontecido por acaso", disse Carla. "Por acaso? Estas coisas acontecem por acaso?", perguntou Alicia, perplexa. Alicia percebeu que sua amiga estava certa em muitas coisas, mas depois de pensar por 2 meses inteiros, ainda não conseguia encontrar as palavras certas e afundava cada vez mais na depressão. Um dia de inverno, ao voltar do trabalho, Alicia parou na rua para aproveitar o ar livre e observou as folhas caídas que se amontoavam sob seus pés, criando um tapete colorido. Nesse momento, ela notou um jovem de aparência suspeita que parecia se aproximar sorrateiramente de uma mulher com um carrinho de bebê. Ao perceber que ele não tinha boas intenções, Alicia deu alguns passos em sua direção. Nesse exato momento, o ladrão atacou a mulher do carrinho e puxou sua bolsa, mas ela segurou o mais forte que pôde. "Socorro!", começou a gritar a mulher,
tentando manter sua bolsa. Me dás isso, ou será pior para ti, ameaçou o ladrão. O agressor, que vestia roupas esportivas e uma jaqueta preta, tentou empurrar a mulher. O que você está fazendo? Gritou Alicia ao correr rapidamente em direção a eles. E você, cale a boca. O ladrão tirou uma pequena faca do bolso e esfaqueou a mulher do carrinho na barriga. Alicia correu até ela um instante depois, mas o rapaz já havia conseguido desaparecer atrás da esquina. Vamos ver o que ele fez com você. Como você está? Perguntou Alicia rapidamente, segurando a mulher que mal conseguia ficar de pé. Ela viu que era uma jovem. Veja se meu filho está bem, disse a vítima, fazendo um esforço. Logo depois, perdeu a consciência e caiu nos braços de Alicia. Como não tinha força suficiente, Alicia não conseguiu segurar a mulher ferida sozinha e a deitou no chão. Imediatamente, formou-se uma poça de sangue ao lado dela. Ao olhar para as mãos, Alicia percebeu que também estavam cobertas de sangue. Enquanto o ladrão que esfaqueou a mulher com a faca já havia escapado, Alicia gritou: alguém chame a polícia e a ambulância. Aqui tem uma mulher ferida com uma faca. Olhando ao redor, viu como transeuntes preocupados começaram a se aproximar. Alguém na multidão chamou uma ambulância, que chegou rapidamente e carregou a mulher ferida em uma maca. Eu te acompanho ao hospital, disse Alicia para tranquilizá-la. O que ela temia era que os médicos se recusassem ou que ela tivesse que discutir com eles. É parente dela? Perguntou o médico. Não, mas aqui está o filho dela, e eu deveria levá-lo com ela para o hospital, respondeu Alicia, segurando o bebê dormindo em seus braços. Está bem, vamos, respondeu o homem, percebendo que precisava agir rapidamente para salvar a mulher. Ao chegar ao hospital, a jovem ferida foi levada diretamente para o centro cirúrgico, e Alicia ficou com o bebê nos braços. O policial a entrevistou logo após o início da intervenção e, ao saber do assalto, disse para ela contatar algum parente para levar o menino. Enquanto esperava no corredor pelo final da operação, Alicia viu o bebê acordar. Ao olhar para ele, tão bem envolto em sua manta azul, ela estremeceu ao ver como aquele garotinho era maravilhoso, estendendo as mãos em sua direção. Ao ver os olhos e o sorriso da criança, ela sentiu algo estranho. De repente, pareceu-lhe que o rosto era muito familiar, mas tentou evitar pensar dessa maneira. Onde está o bebê? O que aconteceu com a Lúcia? Gritou um homem que entrou correndo no corredor. Ele havia recebido uma ligação do policial e já estava informado sobre o ocorrido. Hector, foi tudo o que Alicia conseguiu dizer, surpresa ao ver seu marido diante dela. Alicia, e o que você está fazendo aqui? Perguntou o homem surpreso. Uma mulher foi atacada por um ladrão, e eu estava perto. Este é seu filho? Perguntou, apontando para o bebê. Sim, desculpe por não ter te dito, mas tinha medo de te perder, começou a se justificar Hector, mas sua esposa levou o dedo aos lábios, indicando que palavras eram desnecessárias. Nesse momento, a porta se abriu, e um médico saiu do centro cirúrgico. Olá, você é o marido da vítima. Sou o pai deste menino. O que aconteceu com Lúcia? Fizemos tudo o que podíamos, mas não conseguimos salvá-la. A paciente faleceu. Sinto muito, disse o médico, tirando o gorro ao perceber que não tinha mais nada a dizer. Ele saiu, deixando o casal sozinho com o menino. E agora, o que vou fazer? O que será do menino? O que será de nós? Disse Hector confuso, segurando a cabeça e tentando imaginar sua vida a partir daquele momento. Sinto muito por essa tragédia que aconteceu com Lúcia. A vida é injusta, respondeu Alicia, abraçando seu marido e o bebê para apoiar meu marido neste momento difícil. E o que faremos com Nico? Ele se chama Nico, combina bem este nome, acho que devemos começar a cuidar dele juntos. Assim, a criança terá uma família normal. Não quero falar sobre o que aconteceu. A única coisa que direi é que agora só temos um ao outro, afirmou a mulher. Espero que tenha gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-la. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar.
Até a próxima!